Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e hoje eu quero discutir com vocês 5 sinais extremamente importantes associados à resistência à insulina, sendo que muitos deles apresentam ali uma alteração muito antes de aparecer ali no exame de sangue, o diagnóstico em si, de fato, da resistência à insulina. Então, é super importante esse conhecimento, porque nós sabemos, né, isso é uma questão estatística, que a imensa maioria das pessoas no mundo que tem resistência à insulina, ou até um processo mais avançado, que já se conecta ali com diabetes, não sabe sobre esse diagnóstico. E aí, quase metade das pessoas que têm conhecimento, que já entenderam que tem o diagnóstico, no caso do diabetes em específico, metade dessas pessoas não conseguem tratar de uma maneira efetiva. Então você vai entender aqui cada um desses sinais e esses pontos eles são importantes exatamente para você começar a tomar uma conduta ali associado à melhora. Então, frequentemente, as pessoas se deparam com aquela situação de um cansaço crônico, de uma circunferência abdominal que não muda, mesmo diante de uma boa rotina de atividade física, e se perdem, né, frente a esses sintomas sem saber o que está acontecendo. Então, eu vou discutir esses 5 pontos hoje com vocês, que são 5 pontos mais precoces associados ali à resistência à insulina, para você ter esse conhecimento, conseguir adicionar isso no seu dia a dia, se beneficiar através, né, do conhecimento para melhorar a sua saúde. Então, antes de já começar a discutir os 5 pontos, eu queria trazer para vocês aqui, o conceito essencial sobre o que é resistência à insulina, e está muito conectado com o metabolismo da glicose no corpo. Então, o que acontece na prática é que quando você se alimenta e consome um carboidrato, que são os alimentos que oferecem glicose, né, no final, que você vai absorver lá no intestino no formato de glicose, o processo todo pode acontecer. Então, quem são os carboidratos? Alimentos como açúcar, como farinha branca, farinha refinada de maneira geral, batata. Esses alimentos, eles, quando você consome, ele passa pelo seu tubo gastrointestinal, né? Durante o processo de digestão, você vai quebrando essa molécula maior do carboidrato para no final terminar em glicose. E essa glicose, que é uma molécula menor, que vem do carboidrato, vai ser absorvida lá no seu intestino e vai cair na corrente sanguínea. E aqui começa todo o processo de metabolização da glicose, que é um processo normal, né? O corpo está preparado para lidar com isso. No entanto, existe um limiar onde o corpo consegue lidar com essa glicose, um mínimo e um máximo. Imagina que existe uma linha basal de glicose que você precisa e um máximo que o corpo conseguiria lidar com essa glicose. Afinal, né, ele vai pegar essa glicose para colocar no interior das células para produzir energia. E quem faz isso é um hormônio produzido no pâncreas conhecido como insulina. Então, no dia a dia, você consumiu lá o carboidrato, quebrou no intestino, absorveu glicose, caiu na corrente sanguínea, o pâncreas identifica isso, libera insulina, tira esse carboidrato da corrente sanguínea, coloca no interior das células, e lá no interior das células isso funciona como matéria-prima energética. Então é assim que funciona. No entanto, o que pode acontecer? Quando você consome um carboidrato, né, que oferece uma grande quantidade, então um consumo excessivo de carboidrato, ou então um carboidrato que ultrapassa aquele limiar, né, do quanto você consegue metabolizar a glicose, lembra? Tem uma linha basal e um limite superior. Se você come um carboidrato que passa esse limite superior que estava aqui, o que passa esse limite superior, o corpo não vai deixar na corrente sanguínea. Por quê? Na prática, excesso de glicose na corrente sanguínea gera lesão de vaso sanguíneo. Então, o corpo vai criar mecanismos para tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Num primeiro momento, qual seria esse mecanismo? O pâncreas começa a liberar mais insulina. Então, quando ele libera mais insulina, ele corrige esse excesso de glicose, mas quando ele corrige esse excesso de glicose, o seu corpo começa a pagar um preço.
Então é nesse momento que aqui você tem que se atentar muito. Por quê? Né, alimentos como, farinha refinada, farinha de trigo, açúcar, todos esses alimentos, eles têm uma tendência a subir muito ali a curva de glicose e sobrar na corrente sanguínea. Um outro fator, se você consumir excesso de carboidratos também, vai passar o limiar do quanto o seu corpo usaria dessa glicose, e você vai ter que produzir mais insulina para retirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Como eu disse, né, o princípio básico do corpo é retirar esse excesso para não deixar gerar lesão. E o diabetes é o quê? É quando o corpo já não consegue retirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea, e aí por isso a glicose vai subindo tanto. E isso está muito associado a um pâncreas que está insuficiente. Então, a resistência à insulina, ela começa a acontecer quando o corpo começa a trabalhar diante desse processo de sobra de glicose lá no vaso sanguíneo durante muito tempo. O pâncreas fica trabalhando, 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 até que chega um momento em que o pâncreas não consegue ter essa mesma efetividade para retirar esse excesso de glicose, e aí, né, existe uma descompensação. Se a glicose começa a aumentar um pouco na corrente sanguínea e o corpo tem uma alta exposição à insulina. E aqui começam os problemas. Então, né, agora eu vou comentar aqui os 5 sinais e vou conectar exatamente com esse conhecimento com vocês. O primeiro deles é aumento de circunferência abdominal. Então a pessoa começa a perceber que a circunferência abdominal está aumentando, começa a perceber que as roupas estão ficando um pouquinho mais apertadas ali na região abdominal. E o porquê isso acontece? Volta no nosso raciocínio e lembra o seguinte, assim, ó, toda essa glicose que estava em excesso na corrente sanguínea, que o corpo retira da corrente sanguínea, né, através de uma insulina aumentada, porque a insulina ela vai aumentar para tentar retirar essa glicose, que num primeiro momento ela coloca no interior das células para virar energia, mas depois satura tudo e ainda está sobrando glicose. E aí o que ela faz? Né, ela manda essa glicose que sobra para o fígado, e o fígado começa a transformar essa glicose em gordura para ser acumulada no fígado e na região abdominal. Então, por isso, né, começa a acontecer o famoso aumento da circunferência abdominal. Então, esse aumento ali da gordura na região do baixo abdômen não está associado à gordura que você come, está associado a uma exposição aumentada à glicose que vem principalmente desses alimentos refinados, como açúcar, como farinhas brancas, que oferecem uma grande quantidade de glicose ali para a corrente sanguínea. Um outro fator, que é o segundo item que eu quero comentar com vocês, é aquela necessidade constante de ficar comendo carboidrato. O dia todo a pessoa quer comer algum docinho, tá sempre com aquela vontade de comer um docinho, principalmente no período noturno. E por que que isso acontece? Como o corpo o tempo todo está exposto a uma alta, né, concentração de insulina que está sendo produzida lá no pâncreas para corrigir esse pico, esse excesso de glicose que passa, né, aquele limiar que eu descrevi para vocês, no momento em que a pessoa passa um período de mais ou menos umas 2 horas sem comer, aquela glicose, lembra, tem uma linha basal, tem um limite que o corpo conseguiria, mas aquela glicose que passou e corrigiu, a insulina corrige com muita força e ela cai muito rápido. Quando ela cai muito rápido, ela atinge o limiar inferior, e é nesse momento que a pessoa fica até irritada, fica mais cansada, fica às vezes até um pouco mais ansiosa. Isso tudo é uma tendência do corpo, um sinal psíquico do corpo para fazer com que a pessoa busque mais glicose através de um alimento que vai oferecer uma grande glicose novamente, uma grande quantidade de glicose novamente, por isso ela fica o tempo todo querendo comer carboidrato, principalmente doce, e no período noturno isso se torna mais evidente ainda. Seguindo aqui, no terceiro item, um fator que nós chamamos de acantose nigricans, que é uma alteração da coloração da pele, principalmente em região de axila, pescoço e região inguinal, que é ali na virilha. Né, qual que é o mecanismo em si? Esses locais do corpo existem receptor do IGF-1 e IGF-2 que nós falamos. Quando a pessoa tem uma exposição aumentada à insulina, esse excesso de insulina se conecta nesses receptores nessas regiões, então aqui no pescoço, na axila, e muda a coloração da pele. A pele começa a ficar um pouquinho mais escurecida. Então, as pessoas que têm,
né, uma queixa e percebem que a pele uma queixa associada ali, provavelmente à glicose, está consumindo uma grande quantidade de carboidrato, carboidratos mais refinados e percebe essa alteração da cor da pele, provavelmente está desencadeando um ciclo de resistência à insulina, ou seja, excesso de exposição, à insulina. Um outro ponto é sono após as refeições. Aquela pessoa que, nossa, acaba de ter uma refeição e fica sonolenta, cansada. Por que que isso acontece frequentemente? É muito semelhante ao que eu descrevi ali da vontade pelo carboidrato. Porque quando a insulina está alta o tempo todo no corpo e a pessoa entra em contato com a glicose e gera uma hipercorreção, essa queda abrupta da glicose leva a um cansaço crônico, né, e no caso da refeição, essa é uma queda muito imediata, a pessoa quer até começar a dormir ali, sente um cansaço muito forte. E isso está muito relacionado também com as vias de produção de energia. A glicose é usada como uma matéria-prima no corpo de produção de energia rápida, enquanto a gordura é usada no corpo como uma via de produção de energia lenta. É mais ou menos essa a divisão que nós temos de uma forma bem simples. Só que se o corpo tem uma alta exposição à insulina, né, o que acontece é que ele não consegue produzir energia praticamente a partir de gordura. Ele fica só produzindo a partir de glicose. Só que a glicose é uma energia muito rápida, ela cai muito rápido e por isso, né, é frequente esse cansaço crônico, inclusive com sono, logo depois das refeições. E aí o quinto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a pessoa que tem aquela queixa crônica de dificuldade de perder peso, de dificuldade de reduzir ali circunferência abdominal, fala: "Nossa, estou fazendo atividade física de rotina, já tenho ali uma boa construção, faço exercício com peso, faço exercício aeróbico, está tudo muito bem estruturado, mas eu não consigo perder a gordura abdominal". O que está acontecendo nesse caso para a imensa maioria das pessoas? Se existe um erro alimentar, em que a pessoa mantém uma insulina aumentada para ficar corrigindo essa glicose, porque na alimentação ela está consumindo excesso de carboidrato, ou então carboidratos refinados em grande quantidade, como açúcar, como farinha refinada, farinha de trigo, ela tem essa insulina aumentada, e a insulina aumentada é o sinalizador para converter a glicose, né, para gordura, principalmente o que nós chamamos de ácido graxo conjugado a glicerol, que é o triacilglicerol, né, os triglicérides. Então, essa pessoa tende a aumentar triglicérides, tende a aumentar a gordura abdominal, tende a aumentar ali a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, o erro em si, né, tá na insulina aumentada, e para reduzir a insulina, você precisa mudar um padrão alimentar. Por isso, né, só atividade física sem correção do hábito alimentar não traz um resultado tão efetivo. Então, esses são 5 pontos muito precoces que acontecem, né, eu espero que você tenha entrado em contato com esse conhecimento para colocar em prática no seu dia a dia, para identificar isso, começar uma busca ali por uma correção. Se esse vídeo ele te ajudou, se esse conceito te ajudou, tem um episódio completo aqui mesmo no canal, vai aparecer aqui na tela em algum lugar para você clicar e assistir o episódio completo sobre resistência à insulina, em que eu vou discutir cada um desses pontos de forma aprofundada, vou mostrar também como você faz diagnóstico através, inclusive, de exames de sangue, quais são os exames mais simples que você precisa para diagnosticar de fato resistência à insulina, e claro, como você resolver a resistência à insulina de uma maneira prática, mudando o hábito de vida para conseguir, né, melhorar a sua saúde e atuar de uma forma muito ativa, tomando controle da sua saúde. Então, nosso maior objetivo aqui é oferecer conhecimento para transformar a saúde, então pegar um conhecimento médico que se apresenta de forma complexa e transformar ele num conhecimento simples e trazer isso para vocês, para tornar a saúde realmente acessível ao maior número de pessoas possível. Então, fica aqui meu muito obrigado, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, assistir o episódio completo para entender a fundo cada um desses itens e, é claro, né, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima.